escolhido para fazer a obra, para ajudar. Está aqui para ser usado nas mãos dele, ser usado pelo Espírito Santo para falar com a tua igreja, porque nós precisamos de ouvir a tua palavra. Aqui estamos para isso. Viemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Esta obra é feita pelo Espírito Santo, o Pai e o Filho, que é Deus. Eu te agradeço por essa grande oportunidade do meu filho falar a palavra do Senhor. Ele é um dos que foi chamado e escolhido para ajudar na obra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Acho que depois de todo esse mover, depois dessa oração, a gente nem precisava falar, né? Mas o Senhor colocou um texto no meu coração. Obrigado, pastor Luiz, obrigado, pastora Luciene, pela oportunidade, pela confiança, a igreja do Senhor. Esse texto, você conhece ele muito bem, talvez até mais do que eu conheço. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13, na versão NVI. Olha o que está escrito. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e os levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi.
Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Só até aqui. Espírito Santo, aí está a tua igreja. Aqui estamos nesta noite, Espírito Santo. E a nossa oração, para que o Senhor continue agindo no nosso meio. Que a tua presença, Espírito Santo, que é real, que ela continue sendo manifesta no nosso meio e nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês conhecem esse texto? Esse texto, ele é lindo porque ele demonstra a grandeza de Deus. Ele demonstra o quanto eu e você nós somos limitados. Porque talvez nós olhamos para o irmão e talvez o nosso sentimento por ele vai pela aparência. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele olha para mim, para você, ele vê o nosso coração. O nosso Deus, ele está aqui nesta noite e ele está olhando para cada um de nós e ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe tudo aquilo que você tem buscado, que eu tenho buscado. E aqui nós vimos esse propósito de Deus através da vida de Davi. Olha o tema que nós colocamos nessa mensagem. As circunstâncias não impedem o propósito de Deus. E certamente vai gerar unidade e fortalecimento na sua vida, na sua casa e na sua família. Agora nós precisamos tirar algumas coisas desse texto. O versículo 1, começa o Senhor dizendo, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vai a Belém. Eu enviarei a Jessé. Eu escolhi um de seus filhos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto. Deus, antes, ele tinha um propósito na vida de Saul. Tanto é que foi escolhido o primeiro rei de Israel, e foi Deus que escolheu, foi Deus que ungiu, foi Deus que consagrou. Mas o que é que o Senhor disse para Samuel? Eu o rejeitei como rei de Israel. Esquece ele, Samuel. Por que é que você chora por esse homem? Por que é que você ainda faz isso por ele? O propósito de Deus na vida de Saul foi mudado. Saul, de escolhido, passou a ser rejeitado por Deus. Por quê? Em razão da desobediência. Em razão de não seguir aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Eu e você precisamos obedecer ao Senhor. E aí o que é que o Senhor disse? Olha, vá à casa de Jessé. Eu escolhi um dos teus. Eu quero ungí-lo como rei de Israel. Começou aí um novo propósito. E era na vida de Davi. O versículo 1 retrata muito bem isso. O propósito que Deus disse: olha, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto para o filho de Jessé, que era Davi. E nós vimos no texto, Samuel vai, unge Davi. Muitos falam que ele estava esquecido pelo pai. Outros falam que os irmãos nem se lembrou dele. Mas uma coisa é certa: Deus conhecia ele e Deus se lembrou dele. E Davi, cuidando daquelas ovelhas, ele estava sendo preparado para o que Deus tinha na vida dele. Tanto é que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é ungido. No versículo 13, o que diz? Que após a unção, após o propósito do Senhor ser colocado na vida dele, o que Davi ficou? O texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e achamos que em razão disso, as coisas vão ser tudo fáceis, tudo vai ser moleza.
se você caminha mais um pouco, você vai ver, de repente Davi começou a servir o rei Saul. Foi para o palácio tocar harpa. Se você pula mais adiante um pouquinho no capítulo 17, nós vamos ver que Davi enfrentou o gigante Golias. Mas antes ele deu o testemunho. Falou: olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Apareceu um urso, eu matei esse urso. Ele estava sendo forjado, preparado para a grande obra. E depois desse urso, apareceu o quê? Apareceu um leão. Eu também matei esse leão, sendo preparado para a grande obra que Deus tinha. Talvez, eu e você, o Senhor está querendo nos preparar, mas de repente aparece uma barata diante de nós não conseguimos matar essa barata. Imagina, quanto nós estamos distantes de sermos forjados, para que o propósito de Deus venha e aconteça nas nossas vidas. E Davi vence o Golias. Logo em seguida, o que é que começa? No capítulo 18, Davi começa a enfrentar a inveja e o ciúme de Saul. No capítulo 19, no 23 e no 27, nós vamos ver que Davi começa a ser perseguido por Saul. Aí você fala: mas ele foi ungido. Deus mandou o profeta ungí-lo, separar para ser o futuro rei, e ele está enfrentando tudo isso. Irmãos, isso faz parte do projeto de Deus. E às vezes eu e você nos apegamos em tantas coisas pequenas, sem significância alguma, e deixamos de lado o projeto de Deus, a vontade de Deus, o fazer para Deus. No capítulo 20, lá está narrando a amizade entre Davi e Jonatas, e também Davi fugindo de Saul. O capítulo 24 e o 26, narra em duas oportunidades, Davi poupou a vida de Saul. Olha o entendimento que esse moço, segundo o coração de Deus, ele tinha. Davi foi ungido. A palavra fala que após a unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele, estava sobre ele. E Davi, separado por Deus, escolhido por Deus, assim como eu e você, mas ele estava sofrendo perseguição. Ele teve que matar um urso, matar um leão, matar um gigante. E de repente, o que é que estava acontecendo? O Senhor dava vitórias a Davi, mas ele começou a enfrentar o ciúme, a inveja do seu rei. E você vai ver que Davi foi perseguido pela elite do exército de Saul. Mas por que eles não pegaram Davi? Porque o Senhor estava protegendo a vida de Davi. Talvez eu e você, por quase nada, nós abandonamos a nossa fé. Por quase nada nós desistimos de servir ao Senhor. E nós precisamos pegar o exemplo de Davi. Se tem uma coisa que é fácil para mim, para você eu não sei. Mas como é fácil a gente falar mal das pessoas. Como é fácil você apontar os defeitos das pessoas. As qualidades, talvez a gente olha, parece que está difícil encontrar. Mas os defeitos, parece que é o primeiro olhar, assim, você olha, ele já aflora. E aqui nós vimos o exemplo de Davi, perseguido, caçado, e por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, e ele não o fez. Ele não atacou o ungido do Senhor. Ele falava: eu não posso tirar a vida de um ungido do Senhor. E às vezes eu e você não vigiamos. Falamos a rodo dos ungidos do Senhor, daqueles que o Senhor separou, daqueles que o Senhor escolheu para estar diante de uma igreja,
diante de um povo. Eu quero dizer para você, se você tem essa prática, segue com ela, porque você não vai agradar ao Senhor. No capítulo 29, os filisteus desconfiaram de Davi. Achou que Davi estivesse lá, mesmo naquele tempo que ele esteve diante deles lá, com fidelidade, mas ele achou, não, Davi está nos observando, para que depois ele venha nos derrotar. E no capítulo 30, narra a história de quando Davi derrotou os amalequitas. Depois que eles vieram, saquearam Ziclac, levaram as suas famílias, levaram todos os bens. Quando Davi voltava, não dessa batalha, mas dessa caminhada que ele tinha feito com os filisteus, ele chega na cidade, a cidade toda destruída, incendiada. Não estava a família dele e nem de ninguém. O que eles fazem? Eles vão perseguir os amalequitas, e o exército de Davi vence aquela nação. Você caminha mais um pouco, segundo Samuel, no capítulo 1, o versículo 5 e o 6, fala de quando Davi recebeu a notícia da morte de Saul. E nos versículos 14 e 15, Davi não celebra a morte de Saul, pelo contrário. O moço que chega lá dando a notícia, falando, olha, foi assim, assim, Saul estava lá, ferido, machucado, e pediu para que eu matasse ele. E aquele moço fala para Davi, achando que estava contando uma vantagem. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, que já tinha poupado por 2 oportunidades a vida de Saul, o que é que ele fez com esse moço? Mandou que os seus soldados matassem ele. Falou, você foi responsável por o sangue de um ungido do Senhor, você não pode viver. Eu e você precisamos entender isso. Você e eu, nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Se eu chamo o pastor Jorley e vou falar mal do pastor Jorge, eu estou falando do Senhor, porque o pastor Jorge é a imagem e semelhança do Senhor. E além de tudo, é um ungido do Senhor. Se eu convido o André para falar mal do pastor Jorley e começo a conversar com ele, nós estamos desagradando o Senhor, porque o pastor Jorley, ele também é a imagem e semelhança do Senhor, e ele é um escolhido do Senhor. Nós não podemos entrar nessa neura. Samuel estava preocupado com Saul. Deus falou, esquece, ele não faz mais parte do meu projeto. Às vezes eu e você ficamos remoendo o passado. Talvez eu e você ficamos igual o povo hebreu quando saiu do Egito, lembrando das comidas que tinha lá. 400 anos, 420 anos de escravidão. Mas eu saí de lá e continuo lembrando das coisas que eu tinha lá e das coisas que eu não tenho hoje. Eu e você devemos fazer igual a Eliseu. Quando recebeu o chamado do Senhor, o que é que ele fez? Ele pegou o arado, ele pegou a madeira, ele matou aqueles bois, sacrificou ao Senhor e fez um churrasco. Ele não olhou para trás. Eu e você devemos nesta noite colocar aqui diante do Senhor tudo aquilo que até hoje nos incomodou, tudo aquilo que tira o nosso sono, que tira a nossa paz. Nós precisamos deixar aqui no altar nesta noite. Toda acusação que o inimigo tem feito para você, para mim, tudo que ele tem jogado, nós precisamos deixar no altar aqui nesta noite. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, Ele não lembra de mais nada. Nós precisamos esquecer o passado. Precisamos olhar para frente. Precisamos olhar adiante. Dizer, Senhor, até hoje eu praticava isso. O pastor Luiz chamou para orar aqui agora mesmo.
Precisamos deixar aqui nesse altar, nesta noite, falar: Senhor, aquilo que eu praticava, me ajuda, eu não posso, eu não quero praticar mais. Aquilo, Senhor, que eu falava, que eu não te agradava, eu não quero falar mais. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, como pessoas transformadas, como pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, porque nós só vamos morar com o Senhor, se nós estivermos limpos diante dEle. O pastor Luiz lembrou, nosso irmão Ariston, nosso diácono Ariston, sentava ali bem perto de onde está o presbítero Léo ali, sempre sentava ali. Ele não está mais aqui. Nós precisamos estar preparados, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor, e aí não haverá mais tempo. E Davi, ele enfrentou naquele tempo, talvez não as dificuldades que nós enfrentamos hoje, mas era daquele tempo. Ele foi perseguido, ele foi caçado, ele foi humilhado, mas ele perseverou, porque existia uma promessa na vida dele, existia um propósito de Deus para a vida dele. Assim como existe um propósito para você, existe um propósito para mim. Mas para que ele venha a ser cumprido, eu preciso prevalecer, eu preciso permanecer, eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar clamando ao Senhor, clamando por misericórdia, clamando por graça, para que ele venha me ajudar, porque senão também eu não alcanço. Ao invés de Davi, eu me torno um Saul, e passo a desobedecer o Senhor. Segundo Samuel, no capítulo 2, o verso 1 ao 4, coloca por favor aí, Marco Antônio. Aqui é o cumprimento do propósito de Deus. Não é segundo Samuel, Marco Antônio, por favor. Segundo Samuel 2, do 1 ao 4, diz assim: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? Vá, o Senhor lhe disse. Davi então perguntou: para onde devo ir? Para Hebrom? Respondeu o Senhor. Então, Davi foi para Hebrom com as suas duas esposas, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então, os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Aqui é o início do cumprimento do propósito, da promessa de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus sobre a vida de Davi. Segundo Samuel 5, Marco Antônio, o 3 e o 4. Segundo Samuel 5. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde o rei fez um acordo com elas, diante do Senhor. E o Senhor, volta lá no 3. No 3, Marco Antônio. Segundo Samuel 5, 3. Segundo Samuel, capítulo 5, 3. Vamos repetir esse texto. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. Então o rei fez um acordo com elas diante do Senhor, e assim ungiu Davi, rei de Israel. O 4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Sabe o que significa aí? Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Você sabe quantos anos ele esperou para que o propósito de Deus, para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida dele?
mais ou menos 13 anos. Ele esperou. Por quanto tempo você está esperando por algo que o Senhor prometeu a você? Irmãos, eu conheci um pastor e uma pastora. A esposa dele orou 40 anos para que ele se convertesse. A pastora Denise conheceu ele, a minha mãe também acho que conheceu, o Daniel também. Pastor Geraldo. A esposa dele, missionária Eunice, orou 40 anos para que ele se convertesse. E eu olhava para ela e falava assim: ô mulher de fé. Agora até isso que eu falava: Senhor, não deixa eu orar 40 anos para os propósitos que o Senhor tem para mim, não. Deixa não. Porque eu já tenho 20 anos. Eu já tenho 30 anos hoje. Se eu for esperar mais 40... Quando eu comecei a orar. Eu e você precisamos perseverar naquilo que o Senhor prometeu nas nossas vidas. Naquilo que nós temos buscado. Naquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Nós precisamos aprender a esperar. Davi, o ungido do Senhor, ele teve momentos em que ele demonstrou confiança ao Senhor. E demonstrou que ele entendia que o Senhor era a proteção dele. Davi compôs 73 salmos. Nos salmos que ele compôs, tem pedido de socorro, tem momento de angústia, mas também tem momento de arrependimento e de confissão. E também tem momento de louvor e de vitórias. Ele sabia celebrar o nome do Senhor. Ele enfrentava as dificuldades que eu e você enfrentamos, mas ele não desistiu. Ele seguiu adiante. Ele prevaleceu, porque o Senhor deu graça a ele. Davi errou, mas ele recebeu o perdão do Senhor. Ele reconhecia o erro dele. Ele chegava diante do Senhor e falava: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei, mas eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu socorro, Senhor. Eu e você precisamos nos arrepender diante do Senhor. E nesta noite, nós precisamos entender que o Senhor é sobre a sua vida, que o Senhor é sobre a sua casa, que o Senhor é sobre a sua família, porque a família de Davi foi abençoada através dele. A nação de Israel foi abençoada através de Davi. Houve tempo de paz, houve tempo de bonança, houve tempo de grandes conquistas, tempos de grandes vitórias. Aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem falado com você, você não desista, que você prevaleça, que você permaneça, que você aguarde 15, 10, 5, 30, 40 anos, mas que o Senhor venha fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu, porque eu creio que aquilo que Ele fez na minha vida, que Ele prometeu na minha vida, Ele vai cumprir. Eu creio nas promessas do Senhor, eu creio no Deus que nós servimos, porque Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus que tem nos sustentado. Pastor Luiz falou aí do coração valente. Pela segunda vez, irmãos. Primeira vez eu fazendo um teste de esteira, em 2020. Levei para o cardiologista, naquele que todo ano a gente faz uma revisão, para ver como que está a cambagem, a check-up. E aí, ele falou: tem um problema na sua veia. Um teste de esteira. Ele falou assim: aí tinha uma veia com 70%. Aí colocaram um standzinho nela. E tinha mais uma que estava com 40 ou 50, não sei. Aí agora, um mês atrás, fazendo um novo check-up, o cardiologista falou assim: vamos checar essas veias suas de novo? Porque foi em 2020 que você colocou o standzinho aí. Vamos. Aí fizemos os exames, numa quarta-feira. Quinta de manhã, eu vejo uma mensagem dele: bom dia, né? Aí o crente, a fé lá em cima, eu falei: eita. Aí imediatamente ele já ligou. Falou assim: ó, tem um negócio na sua veia aí, rapaz. Esse negócio aí tem uma veia entupida aí. Nós vamos ter que fazer um cateterismo aí.
Mas ele falou, mas fica tranquilo, não é nada, fica de boa. Só que você suspende a bola que você gosta de jogar, que você faz 2 vezes por semana. Eu falei, então o negócio é tranquilo mesmo. Vou ficar de boa. E aí, irmãos, fizeram o cateterismo, numa velocidade que só. O IPAS aprovou, autorizou de um dia para o outro, o cateterismo. Fui lá e fiz. Aí terminou, mostrei, para o doutor prático, do pastor Jorley, para o doutor Lucas. Ele falou assim, o meu cardiologista já tinha visto o exame, ele falou assim, o negócio está meio, vai precisar fazer mais coisa aí. Eu vim para a igreja, recebi oração, orei, busquei o Senhor, clamei. Eu acho que até a minha esposa orou, eu acho que até ela orou. Ela não está aqui hoje, falei, vamos. E aí eles marcaram para colocar o segundo stand. Aí marcou um dia, depois o IPAS, quando aprovou, eles prorrogou para outra data. Eu falei, mas fica tranquilo, está de boa, não está assim não está igual eles acharam que estava não. Falei, glória a Deus. Mas o resultado, era para fazer ontem, a máquina do cidadão lá, deu problema. Falou, agora é revisão, sem previsão. Eu falei, mas e o meu coração? Falei, será que Deus vai me levar? Não, vai não. Ele falou, não, fica de boa, fica tranquilo, ainda está bem. Eu falei assim, então, Deus me curou, ele não quer falar, mas eu creio no Deus que eu sirvo. E vale a pena. Você que é obreiro nesta igreja, sirva o Senhor com dedicação, sirva o Senhor com alegria. Não olhe se você está hoje cansado. Não vou no culto, não vou no madrugadão, não vou, não. Sirva o Senhor com alegria, sirva o Senhor com excelência. E você que está aqui sentadinho, que não é obreiro ainda, fala assim, eu quero servir nessa casa também. Fala que você quer servir, nós vamos achar algo para você fazer, amém? Porque quem serve o Senhor não pode escolher, é Ele que o sustenta, é Ele que guarda. Obrigado. Obrigado, Deva. A Bíblia diz que Deus prolongou a vida de um rei, de um servo dele, porque servia a Deus. Não é verdade? Nós queremos orar com o Senhor, pastor Devani. Quero chamar os pastores aqui, nós queremos ungir o Senhor. O certo é, irmão, que o dia de todos nós vai chegar. A minha preocupação é só como vai chegar. Muitas vezes nós achamos que estamos aí poderoso, bombando, fazendo e acontecendo, E não é assim. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Nós somos como uma neblina que existimos pela manhã e logo se dissipa. E a igreja, o culto, a palavra, o louvor é bom para nós meditarmos sobre isso. Porque lá no mundo a gente só pensa em ganhar, possuir, conquistar, ter, armazenar, competir. Essa é a sobrevivência do mundo. Não é assim que você vive? Não é assim que nós vivemos? Pode ungir. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Aproveitando enquanto nós vamos orar com o pastor Devani, se tiver alguém enfermo aí, vem aqui na frente que nós queremos ungir você. Nós queremos orar por você. Orar agora pelas pessoas enfermas. Você que está com algum problema de saúde, vem aqui, rapidinho. Os presbíteros que estão aqui, rapidinho. Todos os presbíteros. Os presbíteros. Isso. Alguém ajuda o Valnei aí, ungir. Vamos, Hugo. Não, desce lá, é lá embaixo, lá embaixo. Se manifestará.
Yahweh, Estende as mãos para cá. Rafa, Elohim, Rafa, Jireh. Ora, pode repreender em nome de Jesus. Repreende toda e qualquer enfermidade. O sangue de Jesus tem poder. Sentimos O sangue de Jesus tem poder. agora neste lugar. Nós repreendemos toda seta. O sangue de Jesus tem poder. Toda ação maligna contra a vida dessa mulher agora seja repreendida agora, na sua saúde agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade agora. Sai em nome de Jesus, seja repreendido. Há poder no teu sangue, Senhor. Nós queremos ministrar cura em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Assente-se. Obrigado, pastor. Ouça. O pastor Devani, ele falou sobre Davi. Davi recebeu 3 unções antes de ser rei de Israel. Mas antes de ser rei de Israel, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi andava nos passos da vida. Ninguém dava crédito para Davi. Você sabe quem você era? Quantas vezes passaram por você e nem tchum? Quantas vezes não deram crédito ao que você seria capaz de fazer, de realizar? E muitas vezes dentro da nossa própria casa, nossos pais falam: esse aí, o Joãozinho? Não, o Joãozinho tem aqui, não, deixa o João de lado. O pastelzinho? Ah, esse aí é intragável. Ah, a Chiquinha? Ah, a Chiquinha, pior ainda. Nossos próprios pais, às vezes avós, né? E o certo é, irmãos, que Deus vai mudando a nossa história, nosso cativeiro. Eu sei da onde Deus me tirou. Só que talvez entre eu e vocês, entre vocês e Davi, a diferença é que Davi sabia quem é que colocou ele na posição que colocou, quem é que fez com ele o que foi feito. E muitas vezes nós não. É só ganhar um pouquinho de dinheiro, some da igreja. É só Deus dar um terreninho, uma casinha, some da igreja. É só Deus dar um carrinho novo, ó, some da igreja. É só ter um reajuste de salário, ó, vaza.